Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, eu sou Stefânia Amaral. E eu sou Rosana Iris. Estamos de volta com o nosso Fleabag por Elas. Aê! Aê! Uhul! Começando a segunda temporada, oficialmente. Estavam com saudades? Nem deu tempo, né? Tira a nossa foto. E hoje a gente vai falar do episódio mais premiado dessa série. Lembrando que Fleabag venceu na melhor comédia e melhor atriz de comédia lá no Emmy de 2019, além de melhor roteiro e melhor direção de série de comédia por esse exímio episódio que a gente vai comentar aqui hoje. E eu queria dizer que eu concordo com os votantes do Emmy, esse episódio é muito bom, realmente. E é meu favorito da série. Bem, existe uma discussão grande, né, sobre essa primeira frase da temporada, que é o This is a Love Story. E eu acho interessante a gente falar mais disso mais pra frente, né, pra não dar muitos spoilers aqui. E, enfim, as pessoas tendem muito a usar essa fala pra definir a temporada, o que eu acho que é justo. Mas a minha teoria é que o resumo da temporada, na verdade, estaria no ditado finlandês que a Claire cita lá no jantar, sobre você estar aberto para quem quer te amar, né? E, enfim, fica essa reflexão pra gente, que deixa de comentar mais na frente. Aqui a gente tá um tempo sem ver a Fleabag, né? Exatamente os dias ela diz ali no começo. E ela também tá sem ver a família, né? Ela não encontrou a irmã desde a Sex Exhibition, e aqui eu tô supondo que ela não encontrou o pai, né? Uma vez que ela não encontrou a irmã. E eu acho muito interessante essa escolha do jantar, né? Que é aquela ideia de a gente jogar todos os personagens no lugar só e esperar eles brigarem, que é literalmente o que acontece aqui, né? E esse confinamento, entre aspas, né, dos personagens vai conseguir mostrar como que eles estão, como que eles evoluíram, o que que eles mudaram, o que que eles não mudaram, né? A Fleabag agora é uma mulher com café bem sucedido em Londres, né? Come torrada de avocado e faz exercício físico. Mas, tipo, o que que isso muda, né, pra ela, assim? Ela fala, eu tô fazendo tudo certo, mas e daí, sabe? Ela mesma questiona isso, e ela tá se comportando de uma maneira diferente, mas, entre muitas aspas, será que o problema dela era o comportamento dela, sabe? Enfim, ela vai dizer isso aqui pra gente, por meio da quarta parede, né, que eu gosto bastante, tipo, dessa escolha também, que vai ser um pouco diferente de como a gente via a quarta parede, né, na primeira temporada. Aqui ela tá se abrindo mais pra gente, né? Tipo, não é mais tanto aquela atuação, né? Aquela performance dela na quarta parede. O que faz sentido também porque a gente já conhece mais dela, né? Entre aspas, já sabe os podres dela. Então ela tá mais aberta pra câmera, ela é mais aberta pra gente. Tem também algumas coisas nesse episódio que ecoam a temporada anterior, mas de uma maneira diferente, o que eu acho que é legal da gente prestar atenção, que ajuda a ditar o tom da temporada também, né, por assim dizer, a temática dele, ao mesmo tempo que conversa com o restante da série. Por exemplo, no piloto, a Phoebe acaba no táxi sozinha, né, acompanhada só da nossa estátua favorita lá, a mulher sem cabeça. E aqui ela termina no táxi com a irmã, né. Então são detalhes que a gente vai vendo conforme a temporada, que, tipo, ao mesmo tempo que conversa, né, com o que a gente já viu, vai ditar como os personagens estão aqui nessa temporada. É bem isso mesmo, esses círculos que a narrativa faz, né, de seriados usam esse recurso. Fleabag faz melhor do que todo mundo, sempre. E tem isso também nesse episódio, ela começa ali no banheiro, sangrando por nossos pecados, ela sagrada que só, e depois do jantar vai retomar isso, ela no banheiro, agora que a gente já sabe por que daquele sangue, né? Dá um impacto, né? Descobrir o que acontece com ela e retomar essa cena. Tem outra rima também no final, quando depois de tudo, depois dessa catarse, ela tá andando por Londres, toca a música dramática e tal, só que aí a Claire vai resgatar isso dela, né? Esse momento dramático. Não vai ser da mesma forma, né? Vai ter um corte. Então, várias coisas serão diferentes aqui. Quando elas estão nesse táxi também, tem uma pausa longa, né? Entre elas, assim. Acho que é quase 1 minuto de silêncio. Eu adoro isso, porque mesmo sendo uma série curta, super editada ali, com tempo restrito, eles conseguem dar esses luxos pra gente, assim, de silêncio, de ir com calma no desenvolvimento das coisas, né? E elas vão pro hospital com esse táxi, né? É a trajetória do táxi, mas não é mostrado esse hospital. Em nenhum momento de Fleabag vai aparecer hospital, o que é o contrário de Crashing, né? Que se passa num hospital a série toda. Acho que Phoebe cansou de mostrar o hospital. O hospital é um lugar tenso, né? Já basta as tensões do dia a dia. Teve um webinar que rolou no aniversário da Phoebe esse ano. Foi no dia que a gente estreou esse Fleabag por Elas. Eu e a Rosana tava lá assistindo, chorando de ver Phoebe aqui. Foi lindo. E elas falaram coisas muito importantes pra essa temporada, né? A Phoebe disse: a série é muito sobre fingir que tá feliz, mas não está de fato.
né? E não há lugar melhor do que um jantar de família para mostrar isso. Fecha aspas. E de fato, né? Ela fez tudo para ficar bem. Tá comendo melhor, tá se exercitando. Fez até amigos, né? Que como é irônica essa cena. Que coisa, genial, gente. Né? Porque, assim, ela é um frame tão rápido que se a gente piscar o olho, você perde, assim, ela se divertindo com os amigos dela, entre aspas, que eu acho que eles são até imaginários, né? Porque o que é aquilo? Fleabag rindo com alguns amigos que nunca vimos antes e que nunca veremos novamente. E ela ainda engana a gente, né? Ela tá mais aberta de fato, mas ela disse que nem lembra. Imagina, eu nem lembro da minha amiga. Só que o frame que a gente vê é a Boo lá colocando o chapeuzinho na Hillary, né? O beijo do Martin. Então, assim, os traumas continuam, né? Não quer dizer que você faz tudo certo que vai ser uma melhoria automática, né? Ela levou um pouco mais de um ano, né, na narrativa, são 371 dias, 19 horas e 26 minutos, pra voltar e conseguir nos encarar plena, né, refeita. Ela tá tão plena que ela tá com aquele macacão maravilhoso. Nossa, gente, o quanto eu procurei aquilo na internet pra comprar, entendeu? Inclusive você, cara ouvinte do Fleabag por Ela, se souberam de comprar esse macacão, manda por e-mail pra gente, contato @feitoporela.com.br. Tá plena, absoluta, e apesar dessa essência da pessoa não mudar, ela vai demonstrando a partir desse episódio que ela tá com o lado altruísta, né, mais aflorado ali. Ela parece mais leve, mais confiante, mais forte, né, como diz o pai dela. E a gente vê que ela tá lutando muito pra não fazer o showzinho que o Martin tanto tava esperando ali. Ela consegue sair, em vários momentos que ela sai pra fumar, respirar, né, mesmo com todas as porradas que tem nessa temporada. Pra mim, a partir daqui é uma espécie de bálsamo em relação à primeira, né? Porque a primeira é muito mais niilista, muito mais negativa e pesada, assim, tudo concentrado ali. E nesse jantar, a Claire é interrompida várias vezes pela madrasta, né? Ela tá tentando falar as coisas, mas a família às vezes mal sabe o que a gente faz da vida, né? Mal conhece a trajetória da gente. Essa cena é muito boa, mano. Não, é foda, né? Porque todo Ninguém mundo sabe o que ela faz. Inclusive Fleabag, tipo, não, você é advogada, pô. Não, fez administração, né? Mas se tá bem de vida, ganha dinheiro lucrativo, isso que importa, né? Foda-se. Acho que a gente até já falou sobre isso em algum momento, né? Que o lance é status e posses, né? E Claire nessa vibe ali vocês já ouviram essa expressão positividade tóxica? Ela tá nesse rolê, ela tá, tipo, socando o sentimento, tá colocando embaixo do tapete mesmo, se ela não quer saber, né? Como se não falar sobre isso fosse sumir as coisas, né? Se a gente não encarasse aquele time forçado que ela tá com o marido, né? Aquele casal tentando ficar bem, entre aspas, né? Aquela coisa da felicidade, como se fosse estático e não uma construção contínua. Então tem tudo isso. E em relação ao aborto, que é outro tabu até hoje, né? Pelo amor de Deus, como é que pode isso? O Martin foi totalmente escroto, foi misógino ali, e aquele soco que ele levou lavou a alma, né, gente? Convenhamos. Ele não a gente tá querendo segundo. socar o Martin desde a primeira temporada já, né? Pois é, já foi, reunir as forças ali foi de uma vez agora, né? Essas coisas de jantar de família é muito difícil, né? Quem nunca passou por situações parecidas em menor ou maior grau com isso e quis dar um soco desse, não pôde, né? E ela consegue fazer uma situação tensa, sangrenta, virar um humor físico, assim, muito, muito ágil, né? A direção também faz isso, né? E não foi só a Claire que sangrou, né? Todo mundo, de certa forma, sangrou naquele jantar, né? Metaforicamente. E bem, aqui a gente conhece o padre, né? E se você teve acesso à internet nos últimos 2 anos, você sabe que ele é o famoso Hot Priest. Mas eu acho que o importante aqui nesse episódio, e se vocês querem saber da minha opinião como todo, o importante na série, é o status da relação da Claire com a Fleabag, né? Elas estão naquele estranhamento, né, dessa situação da sex exhibition, né, elas não estão conseguindo se entender direito, e daí rola toda a situação do aborto e a Fleabag assumindo aquele fardo pra ela, né, que é a coisa mais Fleabag de se fazer, na minha opinião, né. A gente comentou na primeira temporada quanto a Fleabag nunca se exime, né, das merdas que ela faz. E aqui a gente vê que ela assume a responsabilidade também pelo que ela não faz, né? Histórias que só podiam ser contadas por uma mulher. Exatamente. Enfim, a Fleabag saca na hora lá, tipo, a dificuldade que a irmã tá tendo com a
com a gravidez, né? Ela não vai saber mais detalhes nos outros episódios, mas ela assume o ato de uma forma pra proteger a irmã também, e que acaba sendo uma maneira de expor o Martin, né? Visto a atitude que ele tem perante isso, né? A gente vai falar do padre, vai falar de Andrew Scott aqui, obviamente. Mas eu queria destacar, nesse primeiro momento que a gente conhece ele e eles juntos, é a maneira que o padre olha pra Fleabag. Eu assisti uma entrevista com a Phoebe tem um tempo, e uma das coisas que ela fala quando ela é perguntada sobre Andrew Scott, e o fenômeno que ele virou dentro da série, é essa ideia de como ele realmente sabe como olhar pra alguém. E o padre e a Fleabag tinham acabado de se conhecer aqui, né? Então, e você já vê como a hora que ela fala, ninguém me fez uma pergunta em 45 minutos, assim, e daí parece que o ar corta, assim, e ele olha pra ela e fala, o que você faz, assim? E daí parece que o mundo para por um segundo. Suspense. E é realmente, assim, eu concordo com a filme. Ele olha pras pessoas de um jeito que você fica até, mano... Como assim, sabe? E, enfim, o que a gente pode ver aqui, né? O que rola claramente um interesse da parte dele, né? Porque óbvio é muito óbvio, gente. Não dá pra não reparar. E, enfim, a gente fala mais de Hot Priest ao decorrer aqui dos episódios. Chegou o tão aguardado momento da gente falar sobre o Padre Gato, essa figura icônica, e não é só a forma que ele olha, né, com interesse pra ela especialmente, mas pra todo mundo. Ele quer saber, né, ele pergunta das pessoas, ele escuta as pessoas de fato, né, é o padre realmente que faz o serviço dele, assim, mas ele é um padre diferente, né, porque ele fala palavrão, né, fuck you, e ela, opa! Aí agora tu falou comigo, falou a língua aqui, né? Ele é todo honestão, assim. Eu tenho a sensação que é como se ele fosse... Se o noivado fosse deles, as viagens, os paralelos, né? Lado a lado ali naquela família. Se fosse assistir a série sem diálogos, sem contexto, é o noivado dos dois. E ele foi super bem acolhido pela família ali, né? Já todo mundo amou. Na ausência do padre, ninguém tem assunto naquela mesa. A madrasta não gosta que eles estejam interagindo e os interrompe. Essa pessoa carismática, deixa as pessoas à vontade, né? E a Phoebe, sobre isso de escutar, quando ela foi host do Saturday Night Live, com a... Como é que chama a garotinha que você gosta? A Taylor cantora. Swift. Taylor Swift foi tocar. Mano, ela tem 30 anos, velho. Não, como é que pode, né? É uma garotinha, mas não parece uma garotinha, mas... enfim, a Phoebe foi apresentar o programa e não tem como não falar de Fleabag, e ela disse que o padre fez todo mundo se apaixonar por ele fazendo apenas uma coisa, né? Que é ouvir. Então essa escuta é muito importante, né? Então, parece simples, mas não é. É muito profundo você conseguir, de fato, olhar e ouvir pra uma pessoa, né? E ela disse em outra entrevista também que ela não chamou ele de Hot Priest oficialmente. De fato, no roteiro é só Priest, né? Foi a internet que fez essa... Que incluiu esse So Hot, né? O Priest ali no nome, né? Justo, né? Importante que ele seja lembrado como Hot Priest. E esse Padre Gato faz... desde já esse contraponto muito doce, né? Com toda essa malevolência, não malemolência, não confundir da malévola, né? Dessa madrasta que, quando o bicho pega ali, a primeira preocupação dela é: não, senta aí, você não pagou a conta ainda, né? Tipo, ela não quer saber se ela tá bem depois de um aborto, né? Então ela tem momentos assim que a gente fala como pode ser cruel. E o padre já prontamente, não, pode deixar que eu vou cobrir a parte dela, todo cavaleiro, vamos vendo, vai anotando. E ele fala também abertamente, sem constrangimentos, toca em temas espinhosos, com humor, né? Fala do alcoolismo dos pais, o irmão pedófilo, já que perguntaram, é isso aí, sabe? E diz também que se sente muito solitário, né? Bingo! Pode casar. Ai, meu Deus. Fleabag é a mulher do padre. Ai, gente, né? O nome todo errado assim, né? Que a gente precisa ajustar, olha só. Ai. Mas então, gente, fechou por hoje. Aguardem a gente aí no próximo. Se você quer complementar, compartilhar, conversar com a gente, estamos abertos aí nas redes.
né, do Feito por Elas, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd. Também temos o e-mail, como Rosana citou, contato@feitoporelas.com.br, o site do feitoporelas.com.br. Mandem feedbacks, amamos o biscoito. E mandei também promoções do macacão da filha. Se encontrarem, por favor. Bem, o Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa nós vamos falar sobre o segundo episódio da segunda temporada. Aí avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris. Produção, edição, arte da capa e vozes adicionais, Isabel Wittmann. Locução da vinheta, Débora Garcia.